Oremos a Deus nessa hora. Soberano e Altíssimo Deus, nosso Pai, Deus eterno, que é de eternidade a eternidade, cuja benignidade prossegue de geração em geração. Deus dos antigos, dos patriarcas e das promessas. Nós te invocamos neste lugar, suplicando a tua presença e intervenção de tua graça para fazer prosperar a tua palavra em nossos corações. Esclarece-nos de verdades, ó Deus, salvadoras, e traz a este lugar pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A elas manifesta-te, ó Pai, para que sejam, meu Deus, alcançadas pela tua graça salvadora. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. João capítulo 1, a partir do verso, João capítulo 3, a partir do verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe, nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poder ser. O Evangelho de João, ele destaca-se dos outros evangelhos chamados sinóticos, por valorizar muito os diálogos, enquanto que os demais focam nas ações de Jesus. Os evangelhos sinóticos são ricos em parábolas, em histórias ilustrativas de alguma verdade. Porém, o Evangelho de João não tem muitas parábolas, embora tenha muitas metáforas, muitas comparações, muitos usos de palavras que conhecemos através dos sentidos para denotar realidades espirituais. E aqui há um diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos acerca do novo nascimento, falando Jesus sobre o novo nascimento. Nicodemos, por outras passagens nós o sabemos, era um discípulo em oculto de Jesus, ou passou a ser depois desse momento um discípulo de Jesus em oculto, sendo ele uma pessoa de posição entre os judeus. Ele não quis pôr em ameaça os seus privilégios, muito embora não havia como negar que Jesus Cristo era vindo de Deus. E ele foi ter com Jesus de noite, provavelmente
por temor de seus companheiros, para que não tivessem o constrangimento de se explicar, porque estava indo falar com Jesus. Ele provavelmente estava com seus elogios tentando compensar a culpa que lhe vinha da covardia. E a sua introdução foi: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus não se mostrou gratificado pelo elogio, ou não correspondeu à delicadeza com palavras gentis. Jesus o interpelou imediatamente, dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o novo nascimento que nos introduz no reino de Deus, quem nos tira do reino das trevas. É o novo nascimento, a experiência de passagem, de mudança, de trasladação de um reino para outro, das trevas para a luz, do mundo para Deus, de Satanás para Jesus Cristo, do pecado para a santidade. Jesus disse que o novo nascimento era necessário para alguém entrar no reino de Deus. Aquilo que o reino de Deus traz em forma de promessas e realizações não é perceptível ao homem que está espiritualmente morto. Não é perceptível aos sentidos físicos com os quais nós percebemos este mundo material que nos circunda. Somente pelo novo nascimento, aquilo que Deus prometeu aos que creem pode ser usufruído, pode ser percebido. Só através do novo nascimento nós podemos ser abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Portanto, Jesus disse que era necessário nascer de novo. Se um peixe fosse viver fora d'água, só haveria uma forma de isto acontecer: era ele deixando de ser peixe, tornando-se um tipo de animal que vive fora da água. Se puséssemos uma ave dentro da água, ela morreria afogada. A única maneira de ela passar a ter a água como seu habitat seria ela ser transmutada num peixe. Assim também nós não podemos estar a usufruir da vida do reino de Deus, que é espiritual, a não ser que passemos pela experiência do novo nascimento. A igreja romana, entretanto, tem interpretado de uma forma equivocada o novo nascimento, bem como os espíritas. E vamos começar pelos espíritas. Eles usam esse texto para que com ele possam argumentar a favor da reencarnação. Eles dizem: estão vendo? Jesus falou de nascer de novo. A pessoa precisa, ao morrer, reencarnar-se, e isso sucessivamente, até que ela supere as suas deficiências, suas fraquezas, até que pela lei do karma, numa reencarnação, ela seja corrigida pelo que fez de errado na anterior e no final venha a obter o estado de perfeição. Mas é interessante notar que Nicodemos, no primeiro momento, pensou como os espíritas. Ele reagiu a essa expressão de Jesus, sobre a qual Jesus falou do novo nascimento, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Portanto, o entendimento que ele teve de imediato foi parecido com aquele que os espíritas têm. Ele entendeu que Jesus estava a falar, embora isso lhe parecesse um absurdo, da possibilidade de ele voltar, no caso, pensava ele, ao ventre da mesma mãe, para torná-la a nascer. Mas Jesus explica tudo no versículo de número 6, quando ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus mostra que quando ele fala de um novo nascimento, este novo não é apenas novo por ser um segundo, mas ele é novo por ser qualitativamente diferente do primeiro. Não é apenas quantitativamente mais um, mas ele é de uma outra ordem.
Interessante que a palavra grega que se traduz aqui, quando se fala em nascer de novo, admite como tradução alternativa nascer do alto. Jesus estava dizendo que era necessário nascer do alto, nascer de cima. Portanto, não um novo nascimento horizontal, mas um novo nascimento vertical. Não da carne e do sangue, mas de Deus. Ele diz então: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, para dizer que ele está falando agora de um novo nascimento de ordem espiritual, de um homem nascer de Deus, não de nascer outra vez fisicamente. E Jesus aqui também mostra na sua expressão a completa impropriedade da doutrina espírita, porque ele diz: o que é nascido da carne é carne, como quem diz, o que nasce da carne é carnal, o que nasce do espírito, entretanto, é espírito, ou seja, é espiritual. Por isso Jesus mostra que se pudéssemos nascer várias vezes da carne, nós nunca melhoraríamos, seríamos sempre carnais. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, diz Paulo aos Romanos. O que é nascido da carne sempre será carnal. Se nascêssemos 1000 vezes pelo nascimento físico, pelo qual estamos associados a Adão, porque nos tornamos copartícipes de sua carne e seu sangue, e portanto estamos sob seu legado e as consequências de sua queda. Se nascêssemos milhares de vezes dessa forma, milhares de vezes seríamos pecadores, não nos aperfeiçoaríamos, porque o que nasce da carne é carne. Mas Jesus está falando de um novo nascimento de outra ordem. Não é novo apenas por ser quantitativamente mais um, mas é novo porque é diferente do primeiro. É nascer do Espírito, é nascer do Espírito Santo. Interessante que Nicodemos, quando percebe que o nascimento não é da ordem física, mas é de ordem espiritual, ele fica com uma curiosidade científica. Devendo ele estar mais preocupado de ter a experiência, ele, entretanto, preocupa-se mais do ponto de vista da curiosidade sobre qual é o mecanismo através do qual ela funciona. Ele mostra a curiosidade de um teólogo acadêmico, não de um homem à procura imediatamente da sua salvação. Ele diz no versículo 9: como é que pode ser isso? Ele quer descobrir o mecanismo. Como isso pode acontecer? Como é que funciona? Ele entende o nascimento físico, mas ele quer entender como é este nascimento espiritual. Jesus, entretanto, não lhe oferece a resposta. Ele diz no versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Antes mesmo que ele pergunte como isso pode acontecer, Jesus já está dizendo: olha, o vento você não identifica de onde ele vem e para onde vai, você apenas ouve a sua voz. Não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus quer dizer é o seguinte: você não sabe como acontece, mas acontece. Você não sabe o curso do vento, assim também você não sabe o mecanismo deste novo nascimento, mas eu lhe garanto que ele pode acontecer na sua vida. É o que Jesus está tentando dizer. E Jesus fala no versículo 11: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo: olha, eu comparei esta experiência a uma coisa que você conhece na terra, o nascimento. Eu fiz uma analogia dessa experiência sem a qual ninguém entra no reino de Deus. Eu fiz uma analogia com algo que você conhece da vida terrestre, o nascimento físico. Se você não entende, eu tentando ilustrar com o que você já
Como é que você vai poder entender e acreditar se eu falar a você da forma como eu sou capaz de ver e testemunhar dessa experiência? Tudo aquilo que nós conhecemos, mesmo as coisas espirituais, nós só podemos representá-las com a linguagem que conhecemos através dos sentidos. Quando as coisas são da ordem espirituais, aí nós usamos analogias, comparações. E Jesus está fazendo isso, está comparando essa experiência ao nascimento, embora mostrando ser de uma outra ordem. A analogia caracteriza-se por elementos de semelhança e de diferença. É como um nascimento, mas não é físico. É como um nascimento, mas não tem o mesmo mecanismo. Se tentando comparar com o que você conhece, Jesus está tentando dizer a Nicodemos: você tem dificuldade? Se eu falasse disso numa linguagem celestial, direta, aí é que você não entenderia. Mas Jesus insiste que esta experiência é necessária. Portanto, vemos aqui que a interpretação espírita está completamente descartada e que nada se refere à reencarnação no presente texto. A Igreja Romana, por sua vez, entende o novo nascimento não como uma experiência que nos acontece, mas entende o novo nascimento como um sacramento, associando-o ao momento do batismo, à regeneração batismal. Supõe, inclusive, a Igreja Romana que os infantes, mesmo inconscientes daquilo que se lhe está fazendo, no momento em que são batizados pelo sacerdote, eles nascem de novo, são tornados filhos de Deus, deixam de ser pagãos. Daí a pressa de todo católico de batizar o seu filho na infância, para que seja regenerado, para que seja tornado filho de Deus. E o argumento baseia-se no versículo de número 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não se trata aqui de dois nascimentos, um da água e do Espírito, é um só. Inclusive no original não há os artigos definidos aqui, é de água e Espírito. Nascer de água e Espírito. O nascer de água e Espírito é um só novo nascimento. E a Igreja Romana então apela para esse texto para dizer: está vendo? O nascimento espiritual está associado à água batismal. É na hora que a pessoa é batizada, na hora que ela está nascendo da água, que ela também está nascendo do Espírito. Porém, como eu disse, o Evangelho de João é muito rico em metáforas. É no Evangelho de João onde Jesus diz ser a videira verdadeira. É no Evangelho de João onde Jesus fala de sua carne e sangue como comida e bebida. É no Evangelho de João onde Jesus fala do novo nascimento, para comparar com o nascimento físico. É um evangelho rico em metáforas. E a água aqui não se refere a uma água literal como aquela que há no batismo. A água aqui, tanto quanto o nascimento novo, é uma metáfora. Jesus não está falando de nascer da água literal do batismo, porque ali realmente há administração da ordenança com o uso da água, mas ele está falando de água no sentido espiritual. Ela representa uma outra coisa. A água representa a palavra de Deus, e eu não estou dizendo isso arbitrariamente. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, a Bíblia diz que Jesus foi entregue para santificar a igreja. Aí diz lá: com a lavagem da água pela palavra. Nós temos em Efésios 5, 26 uma relação direta da água com a palavra, um texto claríssimo que diz que a santificação da igreja dá-se por uma lavagem por água através
santificação das nossas vidas. Jesus orou na oração sacerdotal e disse: Pai, santifica-os na tua palavra é a verdade. Em João 15,3, Jesus diz aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E sempre que a Bíblia fala de novo nascimento, ou fala do novo nascimento como proveniente do Espírito Santo ou como proveniente da palavra. Na carta a Tito, no capítulo 3, verso 5, fala do novo nascimento associado ao Espírito Santo, sem referir-se à palavra. Diz: não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavado da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Mas há outros textos que falam do novo nascimento e mencionam apenas a palavra como causa do novo nascimento, e não o Espírito, embora se subentenda o Espírito agindo pela palavra. Por exemplo, Tiago, na carta a Tiago, diz assim no capítulo 1, versículo 18: segundo a sua vontade, Ele nos gerou, nascer, gerar. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados, regenerados, de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, nós temos ao longo da Bíblia base suficiente para concluirmos que o novo nascimento, ele é o novo nascimento da palavra e do Espírito Santo. Então, lá em João capítulo 3, quando Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por água, ele está se referindo à palavra de Deus, não à água batismal. A regeneração não é através do batismo, não é uma regeneração cerimonial, não é uma regeneração sacramental, é uma regeneração experiencial, é uma experiência. Quando Nicodemos insiste por descobrir o mecanismo do novo nascimento, Jesus diz assim no verso 10: não sabes isto? Jesus fala como se Nicodemos, enquanto mestre de Israel, conhecedor do Velho Testamento, devesse saber acerca do novo nascimento, porque estava essa experiência mencionada no Velho Testamento. Lá no livro do profeta Ezequiel, nós temos o seguinte, capítulo 36, do 25 ao 27, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Nós temos aqui também a referência àquilo que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, como um leitor do Velho Testamento, deveria conhecer esta passagem. E mais uma vez aqui entra a discussão do batismo. Católicos dirão: estão vendo? No versículo 25, Deus diz: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. É pelo batismo que isto acontece. Mas mais uma vez eu digo que água aqui é simbólica e não água literal, tanto que o
26 fala de tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ninguém diria que tirar o coração de pedra e receber o de carne é literal. Toda a linguagem é metafórica, a água é metafórica para representar alguma ação purificadora. O coração de pedra removido, obviamente, não é de pedra, literalmente, para ser substituído por um coração de carne. Ele está usando expressões para mostrar a ação de Deus transformadora em nossas vidas. Além disso, diz: aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quantas pessoas batizadas na infância, ao longo da vida, vivem uma vida de imundícia e de idolatria? Por que essa água não teria garantido essa mudança de que fala aqui? Além disso, é o próprio Deus que está dizendo que vai aspergir água, e não um ministro, um sacerdote. Ele está falando de uma obra que ele vai fazer diretamente nas pessoas. Aliás, Davi orou para que isso aqui acontecesse na vida dele. Ele viveu no Velho Testamento. Obviamente, quem ouviu Ezequiel pregar nunca entendeu que a água pudesse ser batismo, entendeu que era uma metáfora para a ação purificadora de Deus, porque o Velho Testamento não conheceu o batismo nas águas. E Davi, que não conheceu o batismo nas águas, viveu no Velho Testamento, orou para que isto daqui que está em Ezequiel lhe acontecesse. Veja aí o Salmo 51. No versículo 7 ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele está pedindo aquela lavagem de que fala lá Ezequiel, essa ação purificadora de Deus. E obviamente não se trata do batismo que não havia no Velho Testamento. No versículo 10 ele pede aquele coração transformado que Ezequiel fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Nenhuma dessas passagens, portanto, está a referir-se ao batismo em água. Nós cremos que o batismo em idade adulta, sob profissão de fé, é um testemunho exterior de uma obra que aconteceu em nosso interior. É uma forma daquele que já foi regenerado, dá testemunho público daquilo que lhe aconteceu pelo poder do Evangelho. O batismo simboliza e representa a experiência do novo nascimento, mas não a causa. Lá na epístola de Pedro, no capítulo 3, Pedro diz que o batismo é uma figura. Pedro diz que o batismo é a resposta de uma consciência pura para com Deus, e que ele não é a remoção da imundície da carne. O batismo não regenera ninguém, mas o crente regenerado dá testemunho de sua regeneração no ato público do batismo. Vamos enfrentar ainda uma última questão. É quando acontece esse novo nascimento? Em que momento que ele se dá? E aqui nós temos uma interpretação específica dada pelos calvinistas, de acordo com a qual o novo nascimento acontece antes de a pessoa crer em Jesus, antes do arrependimento. O raciocínio é o seguinte: eles dizem: os homens estão espiritualmente mortos. Um morto, aí eles fazem a analogia, do ponto de vista físico, cadáver é inativo, ele não faz nada no mundo físico. Assim também uma pessoa espiritualmente morta é incapaz de qualquer ato pertencente ao mundo espiritual. Então, os homens não podem ter fé se primeiro não forem vivificados, regenerados. Como nem todos têm fé, consequentemente nem todos são regenerados, então Deus não quer salvar a todos. E aí disse que Jesus teria sido enviado para morrer apenas pelos eleitos, por um grupo seleto dentre a humanidade. O alcance de sua expiação restringir-se-ia a este grupo, e esses, em dado momento de suas vidas, serão regenerados, e através da regeneração irresistivelmente serão conduzidos à fé, e assim serão salvos. Veja como
entendimento muda a leitura de João 3. Eu acredito que qualquer pessoa que não conheça essa explicação, leria João 3, no sentido de que Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, colocando sobre ele a responsabilidade por alguma coisa, da qual dependia ele nascer de novo. Porque inclusive no versículo 7, Jesus fala pessoalmente, logo antes ele fala aquele que não nascer de novo, é impessoal. Mas no versículo 7 ele diz: não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ora, se o novo nascimento independe do homem, então você não poderia dizer a alguém como se estivesse a fazer a exigência de alguma coisa que ele deva então fazer para que nasça de novo. Você não deveria dizer: você deve nascer de novo, você tem necessidade de nascer de novo. Numa leitura calvinista de João, capítulo de número 3, Jesus está só informando a Nicodemos. Ele não o está interpelando. Ele está apenas dizendo que se a pessoa não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, mas não está falando diretamente a ele sobre alguma coisa que envolva a responsabilidade dele. Essa leitura é possível, mas ela enfrenta a dificuldade do curso natural, das palavras que Jesus usou, e eu tenho certeza que ninguém, antes de ter esse entendimento, leria a passagem dessa forma. Vamos por passos para nós entendermos por que é diferente. Nós cremos que a fé antecede o novo nascimento. Isso não quer dizer que nós produzimos o novo nascimento. A fé antecede a justificação, e aí calvinistas e não calvinistas estarão todos de acordo. A ordem do calvinista é essa: o homem é regenerado, crê e depois é justificado. A justificação vem depois da fé, aí é voz consensual. Ninguém diz que o homem se auto-justificou porque creu antes que fosse justificado. A justiça que nos é imputada, ela já é completa e perfeita, é a retidão de Cristo por sua vida de obediência. Ela nos é imputada porque cremos em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Mas nós não dizemos que porque a pessoa creu antes de ser justificada, ela se auto-justificou. De semelhante modo, dizer que eu devo crer antes de ser regenerado não quer dizer que eu esteja me auto-regenerando. A regeneração é uma obra inteira de Deus. Eu poderia crer se não houvesse a promessa de Deus me fazer nascer de novo por eu ter crido, não aconteceria nada. O novo nascimento é uma obra inteiramente de Deus. Não é a nossa força de vontade que nos transforma. É a vontade de Deus de regenerar o que crê, que faz com que nós venhamos a nascer de novo. Portanto, afastada está a ideia de que porque a fé é antes, o homem estaria sendo autor ou coautor de sua própria regeneração. De maneira nenhuma ele é causa de sua regeneração, ela é uma obra inteiramente de Deus. A fé não é meritória, porque a fé é o estender das mãos para receber uma promessa. A fé dá glória a Deus, como diz a Bíblia lá em Romanos 4, Abraão recebeu a promessa de Deus e fortificado pela fé, deu glória a Deus, porque pela fé nós reconhecemos a fidelidade de Deus em suas promessas, nós reconhecemos a legitimidade do dom que Ele nos está oferecendo. A Bíblia diz que a salvação está excluída, a jactância, diz Paulo aos Romanos, porque ela é pela fé e não pelas obras. A fé reconhece a obra de Deus, reconhece a fidelidade de Deus. Ela não tem do que se gloriar, porque ela não olha para si, ela olha para fora. A fé que temos em Jesus é só o ato de receber. A maior prova de que a fé não é meritória é que a fé depositada em lugar errado não vale nada. Só a fé em Jesus é que vale. Paulo não se gloriou de sua fé dizendo eu sei que creio. Ele se gloriou daquele em quem cria. Eu sei em quem tenho crido. A fé é só o estender das mãos para receber um presente.
Eu não diria que alguém que recebe um presente que lhe dou teve o mérito de receber só porque estendeu as mãos para acolher o que eu estava entregando. Nem vou dizer que ele é um co-participante da existência do presente ou que ele participou da compra do presente simplesmente porque ele estendeu as suas mãos. Mas vamos entender, como disse eu, por passos, porque a fé é anterior ao momento do novo nascimento. Em primeiro lugar, eu quero explicar o seguinte: quando a Bíblia diz que nós estamos espiritualmente mortos, nós não devemos de logo ir para a analogia: um cadáver também está morto e ele não faz nada. Porque nós devemos entender em que sentido a morte espiritual é semelhante à morte física. Não pode ser em todos os sentidos, porque trata-se de uma analogia onde há semelhanças e dessemelhanças. Qual é o conceito bíblico de morte? O conceito bíblico de morte não é inatividade. O conceito bíblico de morte é separação. De acordo com a Bíblia, a fé separada das obras está morta em si mesmo. O corpo separado do Espírito está morto. Consequentemente, o homem separado de Deus está espiritualmente morto. O conceito de morte física, da fé espiritual, só tem este elemento em comum: é a separação. O homem caído está separado de Deus. Um cadáver, um corpo separado do seu espírito, ele é inativo. Isso é um efeito da separação entre o corpo e o espírito. Mas eu tenho que pensar se os efeitos de uma morte espiritual são os mesmos de uma morte física. Porque a morte espiritual é análoga à física pelo conceito de morte, que é separação. Mas nós temos que examinar, à luz de toda a Bíblia, quais os efeitos que podem se assemelhar ou não. Então, há um raciocínio que é sofístico. Você diz: o homem está espiritualmente morto. Aí você diz: um corpo morto não faz nada. Então, o homem espiritualmente morto é incapaz de qualquer correspondência com a graça de Deus, se não vier uma graça irresistível, uma regeneração. Porque você está escolhendo o que comparar da morte física com a morte espiritual e preferiram, por uma opção teológica, escolher a inatividade do cadáver. Mas isso é um efeito da morte, isso não é a morte. Morte é a separação. E os efeitos que se seguem são outra coisa, são decorrentes da morte. Então todos os homens estão espiritualmente mortos, separados de Deus, por intermédio dos seus pecados. Mas nós temos que ver quais os efeitos que seguem a morte espiritual. Por exemplo, em Romanos capítulo de número 6, o apóstolo Paulo diz que os crentes estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso quer dizer que nós não iremos pecar, já que a gente está morto do pecado? Se eu fosse interpretar do jeito que se interpreta a morte física, se eu estou morto por pecado, eu sou um cadáver por pecado. Então eu jamais poderia pecar, mas eu ainda sou tentado pelo pecado. Então a morte para o pecado não significa total insensibilidade em relação ao pecado. A Bíblia diz, por exemplo, que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Qual é a imagem de Deus? Aí vem a pergunta: se eu já estou totalmente incapaz de ver o Evangelho pela minha morte espiritual, por que o diabo investiria em cegar? A Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas se os incrédulos espiritualmente mortos já são incapazes de ver, por que ele teria esse trabalho de cegá-los? Absolutamente. Então nós temos que ver quais são os reais efeitos da morte espiritual na linguagem da Bíblia. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, mas Deus ainda falou com ele depois.
No dia que comereis da árvore, certamente morrereis. Ele comeu, não morreu fisicamente, morreu espiritualmente, mas Deus veio e o interpelou, o chamou ao arrependimento. Ah, mas ele não estava totalmente morto, como é que ainda teve algum tipo de interação com Deus em seguida àquele momento? Nós, por exemplo, ainda temos uma consciência. Paulo diz na carta aos Romanos que até os gentios que não conhecem a lei acham-na escrita em sua consciência, a obra da lei escrita em seus corações, testemunhando do bem e do mal. Note, mesmo espiritualmente morto, um homem ainda tem, pela consciência, advertências. Mesmo espiritualmente morto, o homem ainda tem os sensos divinitatis. Como dizia Calvino nas Institutas, uma percepção de Deus, uma intuição de Deus, mesmo espiritualmente morto. Satanás com certeza está espiritualmente morto, mas eu posso estabelecer uma gradação. Satanás está numa situação muito mais grave do que a nossa. Agostinho, lá no seu livro Livre-Arbítrio, ele disse: não há salvação para Satanás porque a sua queda foi maior. Ele não foi tentado por ninguém, ele concebeu o pecado em seu coração e o seguiu. O homem não pecou sozinho, ele foi instigado por Satanás, e portanto ele não caiu tão profundamente que, instigado por Deus, também não possa ser trazido de volta. A queda de Satanás é muito mais grave do que a nossa. Não há redenção para ele, não tem expiação para ele. Então nós temos que entender quais são os efeitos da morte espiritual em relação ao homem. Eu admito, não pela expressão morte espiritual, mas por outros textos da Bíblia, que o homem é capaz de buscar a Deus de livre iniciativa. A Bíblia diz: todos pecaram, se fizeram inúteis. Não há quem entenda, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. Se dependesse do homem, ele nunca buscaria a Deus. Mas Deus está à procura de nós. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele não disse qual grupo de perdidos ele veio salvar. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele não disse quais pecadores ele veio chamar ao arrependimento. Ele veio chamar todos os pecadores ao arrependimento. Deus está à procura de nós para nos alcançar. E nós não acreditamos que o homem caído tenha livre-arbítrio. Eu não acredito nisso. Pelo menos para a salvação. Ele tem livre-arbítrio para escolher se vai tomar água ou café. Mas para a salvação, ele não tem. Ele é capaz de levantar-se para Deus. Mas eu acredito no arbítrio liberto. O arbítrio do homem caído é escravo. Ele não pode fazer outra coisa senão pecar e ir na direção contrária de Deus. Mas através do Evangelho lhe é restaurada por graça a capacidade de responder ao próprio Evangelho. Aliás, veja bem, se admite-se que o próprio Adão tinha a possibilidade de escolher entre dois lados, se houvesse uma salvação de Deus, na qual Deus simplesmente trouxesse pecadores irresistivelmente à conversão, então Deus, na sua salvação, não tinha restaurado tudo ao homem, que o homem perdeu pela queda. Porque uma das coisas que Deus deu ao homem quando criou, antes de cair, foi a capacidade de escolher o certo e o errado, de tomar uma decisão. Então a salvação deve começar não trazendo irresistivelmente para uma escolha definida, mas deve começar trazendo a restauração da possibilidade de escolha. E nesse sentido a graça de Deus se é manifestada, trazendo, possibilitando salvação a todos os homens. Jesus disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele dará testemunho de mim. É essa obra do Espírito que acompanha a pregação da palavra, que cria condições para o homem responder ao Evangelho. Por isso que nem pela minha fé eu poderia gloriar-me, porque eu não poderia tê-la se Deus não tivesse me restaurado por graça a capacidade de corresponder ao que Ele está oferecendo. Imagine uma pessoa que chegou inconsciente de um acidente no hospital e o médico aplica algum tipo de injeção para ela via consciência, e ela vem
E o médico pergunta: você quer que eu faça a cirurgia para salvar a sua vida? E ela disse que sim, fecha os olhos de novo e o médico vai fazer a cirurgia. Essa pessoa pode se gloriar? Não, primeiro quem salvou foi o médico fazendo a cirurgia. Segundo, até a possibilidade de ela consentir foi dada pelo médico que reanimou-a. Assim também há uma graça que acompanha a palavra, que dá condições ao homem de responder o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Por isso que Estevão protestou contra os fariseus, dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Por isso que em Hebreus 10 fala daqueles que ultrajaram o Espírito da graça. O Espírito Santo veio com eles, trazendo, oferecendo graça, mas eles o resistiram. Porque Deus, através do Espírito Santo, restaura o que ouve a palavra, a capacidade de responder, mas Ele continua com a capacidade de resistir, de negar, de se fechar. Basta lembrar a advertência de Jesus, de que aquele que pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Eu lhes pergunto, se houvesse um grupo definido, já eleito para ir para o inferno, irreversivelmente, de que adiantaria Jesus preocupá-los dizendo: cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, senão vocês não têm perdão? Eles não teriam de qualquer jeito. Não haveria nenhuma possibilidade de eles reverterem. Por que se preocuparem em blasfemar ou não contra o Espírito Santo? Os eleitos não podem ou não? Jesus ali está falando exatamente porque o Espírito Santo está vindo para atraí-los. E se eles resistirem de maneira ofensiva por muito tempo, chegará um momento que o Espírito Santo recuará e eles ficarão entregues à dureza de seus corações, não arrepender-se-ão jamais, e endurecidos ficarão sem perdão para sempre, porque não irão se arrepender. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, indicando que haverá um tempo em que não será possível mais achá-lo. Invocai enquanto está perto, ele poderá um dia não estar perto. Deixe o homem o seu mau caminho, arrependa-se, porque Deus é rico em perdoar. Então nós temos essa ação do Espírito Santo preliminar. Quando cremos em Jesus Cristo, cremos através dessa ação do Espírito Santo que nos possibilitou crer, mas nós ainda estamos mortos espiritualmente. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então mostrou que o que crê ainda está morto. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Lá em João é mencionado que aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os mortos que atenderem viverão. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, diz Jesus, não entrará em condenação, mas passou por ter crido da morte para a vida. Na linguagem da Bíblia, você não recebe primeiro a vida para depois ir a Jesus. Você primeiro vai a Jesus e depois tem a vida. Veja o que diz aí em João, capítulo de número 5, versículo de número 40. Jesus diz assim aos que o ouvem: não quereis vir a mim para teres vida. Nota, Jesus não fala que eles têm que ter vida para ir a Ele. Jesus diz que eles têm que vir a Ele para ter vida. Jesus está protestando porque eles não querem vir a Jesus para ter vida. O final do Evangelho de João diz que Jesus fez muitas outras coisas além daquelas que estão narradas, mas as que estão narradas foram narradas aí de João, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Primeiro eu creio, depois eu recebo a vida que é por Ele. Na linguagem da Bíblia, a vida que eu recebo pelo novo nascimento é a própria vida de Deus. A vida que eu recebo pelo novo nascimento é aquela vida que é eterna. Vida eterna não é existir para sempre, é receber essa vida que Deus nos dá, que é incorruptível. Se eu recebesse a vida antes de crer, eu receberia a salvação antes de crer, eu receberia a vida eterna antes de crer. Então a salvação não seria mais pela fé, mas a fé que seria por intermédio da salvação. João diz na sua epístola: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Note, a condição é ter o Filho de Deus para depois ter a vida. E segundo aos Coríntios 5,17, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Note, ele coloca um pré-requisito,
Quem são esses que são novas criaturas? Os que estão em Cristo. Nós não podemos estar em Cristo antes de crer. Lá na carta aos Coríntios diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, com Ele. Então eu me torno um com Cristo, eu estou em Cristo, quando eu me ajunto a Ele. Em várias passagens do livro de Atos, a Bíblia diz, e muitos se uniram ao Senhor. Descreve a fé como unir-se ao Senhor, atenderam ao convite de Jesus, vinde a mim, foram a Ele, e uniram-se a Ele. O homem está em Cristo, quando vem a Jesus, pela fé, e só então ele é uma nova criatura. O texto de João capítulo 1 também é muito esclarecedor. Diz assim, João capítulo 1, versículos de números 12 e 13: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto é claro. Ele diz que os que receberam Jesus, a saber, os que creem nele, receberam de Deus, porque receberam Jesus por fé, o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ele explica no versículo seguinte, que ser filho de Deus é passar por um nascimento que vem de Deus, um novo nascimento. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. O texto é claríssimo. Os que receberam Jesus por fé, nasceram de Deus. Primeiro receberam Jesus por fé, depois nasceram de Deus. Esse texto é tão claro que João Calvino teve um embaraço enorme para explicá-lo. Como é que Calvino explicou esse texto? Calvino disse, bem, o texto não há o que se questionar. Ele mostra que receber Jesus por fé antecede a regeneração. Mas o que o texto está falando é no sentido da consciência. Ele diz, ocultamente, sem a pessoa saber, ela é regenerada primeiro, depois crê. Agora, para a pessoa que não tomou consciência que foi regenerada, para ela é como se ela tivesse primeiro crido e depois sido regenerada. É manobrar o texto ao extremo. O texto está falando do plano da consciência. Você não tem consciência de que é regenerado antes, você só tem depois que creu. Mas em oculto você já tinha sido regenerado. Ou seja, ele força a crença dele para esse versículo que não diz isso. Mas nós temos que ficar na clareza das Escrituras. Lembram dos textos que eu citei que diz que o novo nascimento é através da palavra? Nós nascemos de novo pela palavra. Ora, como é que a palavra pode atuar em nós sem fé? Inclusive lá em Pedro diz que nós fomos gerados de novo pela palavra, que é a semente incorruptível, a qual é viva e permanece para sempre, e essa é a palavra que nos foi evangelizada. Então ele está falando da palavra que nos foi pregada. Se a regeneração é pela palavra, mesmo que alguém não dissesse que era pela fé, tinha que colocar alguma coisa antes, ouvir. Ainda que alguém dissesse, não, a regeneração é irresistível, mas se ela é pela palavra, pelo menos uma condição que você teria que cumprir, é de estar lá, no público, para ouvi-la. Mas a palavra não faz nada em ninguém que não crê. E não sou eu quem estou dizendo isso. Hebreus capítulo de número 4 diz assim. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, os do Velho Testamento. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava misturada com a fé, então não aproveitou nada. É interessante que Charles Spurgeon, em muitos de seus sermões,
discordou do calvinismo nesse ponto, embora fosse um calvinista. E ele disse que não havia como você não entender que depois da fé vem a regeneração ou o novo nascimento. A Bíblia é claríssima quanto a esse aspecto. Interessante que Jesus, quando está dialogando com Nicodemos, no primeiro momento ele disse que Nicodemos tem que nascer de novo. Eu acredito que Jesus estava esperando que Nicodemos perguntasse: e como é que é? O que eu faço? Mas Nicodemos só queria saber do mecanismo. Era um homem acadêmico, intelectual. Como é que funciona? Como é? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e tal. Jesus explica que não dá para ele saber, mas como ele não faz a pergunta, Jesus diz a resposta. Aí Jesus começa a falar de fé, porque importa que, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo inteiro, amou o mundo de tal maneira que deu pelo mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, qualquer um, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus começa falando daquela experiência e depois termina dizendo daquilo que temos que ter para que ela nos aconteça. Temos que ter a fé, a confiança no que Jesus fez por nós no Calvário. Essa é a resposta ao Evangelho. A fé não é meritória, porque a fé reconhece a fidelidade daquele que prometeu. A fé reconhece a verdade do Evangelho. A fé glorifica o autor da salvação. A fé não faz, a fé recebe. A todos quanto receberam. A fé não é labor, é o estender das mãos para receber o dom inefável de Deus em Cristo Jesus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, a mulher se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus como Salvador, então está em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Uma experiência, não um sacramento. Uma experiência espiritual, não uma reencarnação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos-te, ó Pai, que teu Espírito Santo faça a verdade do novo nascimento enraizada profundamente em nossos corações. Que o Senhor possa alcançar vidas, mudar, transformar e nos habilitar, Senhor, para sermos teus embaixadores e anunciadores dessa mensagem urgente do novo nascimento, Senhor. Opera nessa noite deste lugar. E se porventura aqui houver alguém que ainda não nasceu de novo, que abra o seu coração para essa experiência e descanse em Jesus Cristo para recebê-lo, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Nessa noite eu pergunto se há alguém aqui nesse lugar que ainda não é crente, não tem certeza da sua salvação, segurança da vida eterna. Mas você quer entregar seu coração, a sua vida a Jesus. Quem sabe alguém que esteja desviado, desviada. Você quer se reconciliar com Deus, você conheceu o Evangelho, mas talvez nunca teve essa experiência do novo nascimento. Nós temos que aquele que nasceu de novo não vai retroagir, porque não há um terceiro nascimento. Nós nascemos de semente incorruptível, que é viva e permanece para sempre. Se você precisa hoje confiar a sua vida a Jesus, levante a sua mão e nós iremos orar por você. Se houver alguém aqui, não perca esta oportunidade. Podeis assentar-vos nesse momento. Aqueles que tiverem avisos com a oportunidade.